Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã de segunda a quarta. Sempre daí por aqui, trazendo conteúdos para vocês sobre maternidade, infância, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento infantil, vida sistêmica, né? Vida máxima, como diz o Rafa, meu marido. Bom dia, Mari, bom dia, Fer, Su, Carla. Já que tá com sono, quem não tá, né, gente? Fui dormir tarde ontem, mas não, estou até acordadinha já. Bom dia, Silvia. Bom dia, Valéria, Gra Antunes, Carol, a Grace, a Camila. Quem mais? Tá entrando aí? Liliane. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão aqui, todos que vão entrar, todos que vão assistir. Você que está vendo agora pelo YouTube essa live, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você vai ver isso, né? Gente, é sempre muito gostoso, né? E o aprendizado para mim. Já faz 2 anos, eu acho que já faz 2 anos de live todos os dias, né? Antes era de segunda a sexta, de segunda a quinta, agora é de segunda a quarta. Eu sempre falo, né? Vou precisar repaginar isso, vou precisar alterar as datas, vou precisar diminuir para dar espaço para outros projetos, mas aí eu fico com o coraçãozinho apertado, né? Porque eu sei que isso aqui traz transformação para as pessoas. Às vezes não alcança muita gente, né? A gente não tem muitos assíduos nas lives agora de manhã, mas eu sei que depois a visualização tem no YouTube e eu também não me importo muito com isso, pra ser bem sincera, né? Se tem 5 pessoas, se tem 1000 pessoas, eu não me importo porque tem as pessoas certas, tem as pessoas que Deus queria que estivesse aqui ouvindo isso, então só isso aí já aquece meu coração, tá bom? E vocês são importantes, vocês são especiais. E se estão aqui é porque eram para estar aqui, então seja muito bem-vinda e muito bem-vindo de coração. Tá? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre preconceito. Por quê? Eu recebi uma mensagem no direct que me chamou bastante atenção. Deixa eu tomar um gole no meu café que hoje ficou bom, hein? Meu marido que fez. Muito bom. Olá, Su. Te acompanho desde o início, aprendo muito com você. Eu lembro que, fazendo um gancho antes de eu entrar no tema específico, alguns vídeos, se você olhar no YouTube antigos, de quando eu comecei as lives, né, eu falo mais baixinho, você percebeu isso, Su? Mais séria, mais professorinha, né? Então é a timidez, né, de lidar com as câmeras. Quando eu comecei, gente, quem conhece a minha história, mas nunca que eu imaginei um dia estar falando na frente das câmeras. Eu era dos bastidores. O máximo que eu fazia ali de destaque, vamos dizer assim, é cantar, né? Cantar. Por quê? De óculos. Eu ainda uso óculos. É que, gente, deixa eu falar, baixou meu grau, por isso que vocês não estão me vendo mais de óculos. Porque abaixou meu grau e agora eu não preciso mais usar tanto, mas antes ele estava alto, porque foi quando o Davi nasceu, né, que eu comecei a fazer as lives e eu desenvolvi miopia. Olha só como vocês são, né, lembraram disso, eu desenvolvi miopia e aí eu era cegueta, gente, ceguetíssima. Então eu colocava óculos mesmo porque eu não enxergava direito e olha que maravilha de Deus, né, o grau diminuiu muito, não tenho mais miopia, sumiu minha miopia, desenvolvi só na gestação. E agora eu enxergo bonitinho, por isso que eu tenho mais óculos, mas ainda uso para descanso, mas ainda é só 0,25. Mas enfim, tinha timidez, né? Tinha tudo isso porque eu nunca imaginei trabalhar em frente às câmeras, né? Eu sempre ia para ajudar o Rafa a trabalhar com as coisas dele na TV, o Rafa tinha um programa de TV, na internet. Então eu ficava meio, né, receosa de estar falando nas câmeras, tô mais quietinha. Agora não tô nem aí, falo, gostou, não gostou, o que eu posso fazer, essa sou eu, né? E tem muito que aprender ainda, me desenvolver na frente das câmeras, mas com certeza hoje é muito mais prazeroso do que lá atrás. Lá atrás eu tinha um medinho, né, um receio de como fazer, enfim. Bom dia, Karina. Su, percebo sim, hoje parece que você é mais feliz e descontraída. Antes você era séria, exatamente, era timidez, né? Não era nem timidez, eu não era tímida. Acho que era insegurança, né? De não saber como fazer, de que jeito fazer. Eu nunca tinha feito nada olhando para as câmeras. No máximo um microfone, cantando, mas eu não tinha que falar, né? Quando eu canto,
é a música, eu sinto a música, eu fecho os olhos, eu vivo aquele momento, eu não tenho que passar uma comunicação olho no olho, né? Pode ser o meu momento e a pessoa tá me escutando. E aí, aqui eu achava que era diferente, mas é a mesma coisa. Eu posso viver esse meu momento, falar pra mim e falar pra vocês ao mesmo tempo. E eu tive que aprender isso durante o processo, né? Mas muito legal o feedback de vocês, saber que vocês estão, né, comigo desde o início, aqui nas manhãs de conexões. Isso é muito importante, isso é muito gostoso, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, porque eu já falei muito. Preconceito. Então eu recebi uma mensagem no direct de uma mãe que me chamou a atenção, tá? E ela falou sobre isso. Como ensinar a criança a não desenvolver preconceitos, né? Como mostrar para a criança que todas as pessoas são importantes, como lidar com as perguntas curiosas das crianças, né? Sobre preconceito. Então, a filha falou alguma coisa sobre preto, pessoas pretas, e isso incomodou a mãe. E a mãe me fez uma pergunta, como lidar, como conversar. E eu achei interessante porque o preconceito, ele é algo que se aprende, não é algo da criança. A criança, ela é inclusiva, vamos dizer assim, por natureza. O que isso significa? A criança, ela não mede se a criança é preta, se é branca, se é loira, se é morena, se é careca, se é cabeluda, se tem alguma patologia, se não tem, se tem algum transtorno, se não tem. Criança é criança. Criança brinca com criança, independente do que aconteça, tá? Porque criança é pura, é genuína, ela tem amigo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é raça. Ela não tem esse preconceito embutido na identidade dela. Esse preconceito, ele vai sendo construído na criança a partir do que ela tá vendo, do que ela tá ouvindo e do que ela tá sentindo, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Criança é ótima observadora, mas ela é fraca intérprete. Então ela está observando o tempo todo o que ela escuta de você, o que ela escuta de um professor, o que ela escuta de um amigo, o que ela vê num desenho, o que ela assiste num filme. E isso tudo está contribuindo para as formações de percepções, de referências que essa criança vai utilizar para se comportar, para se comunicar. Por isso que eu, mãe, né, e pai, preciso sim ter cuidado com a minha fala, com a forma como eu demonstro o que eu penso. Porque muitas vezes muitos adultos não são preconceituosos, tá? Não tem racismo, por exemplo. Só que tá tão enraizado que algumas das nossas falas traduz racismo, embute, ainda que não seja nossa intenção. Por exemplo, lápis de cor, quando a gente fala, né? Filho, pega cor de pele. E aí nós vamos pegar o outro lápis, o marrom. A gente fala, filho, pega o marrom. O marrom é marrom, o cor de pele não é bege. Já perceberam isso? Quando eu vou pintar um desenho, né? A criança tá lá pintando um desenho. Você fala, agora pinta o corpinho dela. Automaticamente a gente fala, pega lá o cor de pele. E a gente já pinta o desenho, né? Com cor de pele, bege. Vocês já pararam para perceber isso? Alguma vez na sua vida você pegou um desenho, um bonequinho que você foi desenhar, e na hora de pintar ele, você pintou ele de outra cor? Você pintou ele de amarelo, né, que é meio pardo. Você pintou ele de marrom, né, que é a pessoa mais jambo, sabe? Eu sou meio marrom, meio amarelada. Eu já pintou ele de preto, porque a pessoa é negra, né, preta. Não, a gente normalmente, a cultura tá embutido cor de pele, a gente vai lá e pega a cor de pele para pintar. E a gente faz isso com a criança, ainda que eu não seja racista, ainda que eu não seja preconceituosa, às vezes eu não percebo o meu gesto, né? Tô dizendo para vocês, usando a minha referência, mas o eu quer dizer todos nós, tá? Porque a gente não percebe mesmo. Então, esses tempos atrás, o Petrinho tava pintando um desenho, ele fez um desenho, e aí o Pedro já tem 8 anos, então assim, algumas coisas já estão embutidas nele, né? E ele foi pegar um desenho, ele falou assim, mãe, quero pintar a pele do meu desenho, né? Do meu boneco. Daí eu falei, ele falou assim, pega a caixa lá de lápis de cor pra mim. Eu fui e peguei. Quando eu voltei, ele falou assim, mãe, cadê a cor de pele? Daí eu falei, tá aí. Daí ele falou, não tá. Eu já procurei. Aí eu falei, tá sim, filho. Não tá, já procurei. Aí eu peguei e tirei, ó, tá aqui. E tirei 2 lápis, né? Um marrom e um preto.
Aí ele falou assim, ah! Aí ele ficou olhando pra minha cara. Sabe quando a criança percebe assim? E eu fiquei quieta. E ele falou assim, não, mas eu queria pintar de outra cor. Daí eu falei assim, então você quer pintar no tom bege. Daí ele falou, é. Eu falei, então, mas cor de pele nós temos. Tem o marrom, tem o preto e tem o bege. Que cor que você quer? Daí ele falou assim, é verdade. Daí ele falou, então me dá um marrom, vou pintar de marrom. E aí ele foi e pintou o desenho de marrom, né? Por que eu fiz isso? Primeiro porque eu já tive esse pensamento várias vezes de cor de pele, pinta de cor de pele, e nunca tinha papo pra perceber isso, até que um dia, nem sei quando foi, como foi, isso deu um estalo na minha cabeça. E eu falei, se eu quero ensinar para minha criança, né, não ser racista, não ter preconceito, eu tenho que começar nas pequenas coisas. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, sabe? Tipo, mostrar pra criança um carro e tem alguém na frente desse carro. Pode reparar como que as pessoas falam. Se é uma pessoa gordinha, se é uma pessoa diferente, a gente rotula o estereótipo. Então assim, ó, aquele carro atrás daquele gordinho, né? Se é uma pessoa negra, a gente fala aquele carro atrás daquela pessoa negra. Por quê? Porque parece que são diferentes. Coisas que são diferentes chamam atenção, é um destaque. Ao invés da gente falar isso também pro branco, aquele carro ali, ó, atrás da pessoa branca, aquele carro ali atrás daquela loira, dificilmente você vai fazer isso, né? Normalmente a gente fala daquele que é diferente, do gordinho, do preto, né? E isso mostra pra criança a diferença, opa, ele é ponto de referência. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Comenta aqui se faz sentido isso. Ele é ponto de referência. Se ele é ponto de referência, é porque ele é diferente. Então, ainda que eu não ensine o preconceito, ainda que eu não dissemine o racismo, ainda que eu diga para minha criança completamente o oposto, se eu não tomar cuidado com as minhas atitudes, a minha criança é ótima observadora e fraca intérprete. Ela vai perceber que tem algo diferente. Ela vai perceber. Gente, isso tá tão enraizado, que eu penso para falar alguma coisa, eu penso para apontar algo que eu quero que eles vejam, né? Eu penso porque tá enraizado. E eu não sou uma pessoa preconceituosa nem racista. Meu Deus do céu, né? Até falo que eu tenho um pezinho lá nos indígenas, nos negros, porque, né, agora eu sou meio amarela, pra falar a verdade. Mas eu, quando criança, era jambão mesmo, né? Tanto que meu avô me chamava de nega. Meu avô me chamava assim, ô nega, vem aqui com o vô, né? O meu apelido quando eu era criança. Mas é tão enraizado, que quando eu vou falar alguma coisa para as crianças, eu tenho, sabe, dar uma gaguejada. Esses dias eu não lembro onde a gente tava, não lembro direito o que a gente tava fazendo, mas eu fui mostrar alguma coisa para eles e tinha uma pessoa mais gordinha, né? E quase que eu falei assim, ó, atrás daquela gordinha. Quase que eu falei isso. Quando eu fui falar, eu falei, filha, atrás daquela mulher de camiseta vermelha. Dele, ah, entendi. Sabe assim? Porque se você pegar para uma criança e mostrar fotos de crianças de todos os tipos, de todas as raças, de todas as cores, se ela não tem ainda esse preconceito aprendido, desenvolvido na mente, você mostra uma foto para ela e fala assim para ela, o que tem de diferente nessa foto? Ela vai falar, nada. O que você tá vendo aqui? Tô vendo crianças brincando. Agora mostra para um adulto, o que tem de diferente nessa foto? O que você tá vendo aqui? O adulto vai falar, não tem, são crianças, um preto, um branco, entendeu? O adulto já consegue visualizar a diferença, a criança vê tudo como criança. Porque realmente o que é a visão genuína, é a visão inocente, e somos nós que prejudicamos essa visão com as falas que a gente tem. Então, uma dica que eu tenho para vocês hoje, né? Ó, Mulheres na Carne colocou assim, faz sentido. O mais louco é que a gente faz e nem se dá conta, exatamente. Nem por maldade, mas por cultura antecedentes, eu acho, né? Exatamente. É cultural, é aprendizado. A gente não percebe, a gente rotula mesmo o estereótipo dessas pessoas. E aí a gente vai disseminando o preconceito, a diferença no coração das nossas crianças, ainda que a gente esteja ensinando o oposto, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado
com a forma como a gente conversa, tá? Querem ensinar os seus filhos a respeitarem os outros, a não olharem com olhares de diferenças, né? A entenderem que todos somos iguais? Converse com ele. Se ele é pequenininho ainda, ele está aprendendo sobre isso. Cuidado com a sua comunicação. Quando for falar de alguém, não rotule o estereótipo, mas fale aquela pessoa que está atrás daquela árvore, do lado daquela mulher de calça jeans, do lado daquele homem de óculos no rosto, né? Óculos de sol na cabeça, né? Que às vezes a gente levanta o óculos. Aquele cara de boné, não rotule o estereótipo, não diga atrás daquele negro ou preto, né? Que hoje em dia se fala mais o preto do que o negro, né? Aliás, essa é uma pergunta interessante que me fizeram também, né? A criança falou: mãe, por que tem criança que é preta e por que tem criança que é negra, que é branca? Eu vou explicar isso pra vocês, né? Como falar com a criança. Mas não rotule a pessoa, o gordinho, o baixinho, não. Use o que ela está vestindo, use as referências que realmente, né, são diferentes. Roupas são diferentes, sapatos são diferentes, óculos são diferentes, coisas são diferentes, mas pessoas são pessoas, né? E as crianças têm que aprender a olhar para eles com o mesmo olhar que olham para todos, com a mesma empatia. Um outro detalhe muito importante, nós, né, temos que ter a empatia para com os nossos filhos. Não rotular os nossos filhos. Meu gordinho, a gente fala pra criança, ai meu gordinho, ai meu baixinho, ai meu pituquinho, né? Chamando a criança de baixinha, chamando a criança de gordinha, ai meu magrelinho, chamando a criança de magrela. E a gente vai estereotipando. A gente vai ensinando isso, né? A criança começa a se sentir, às vezes ela vê como carinho, mas depois ela começa a perceber por que eu sou gordinho e meu irmão não? Por que eu sou gordinha e a outra não? E isso vai começar a alimentar, né, na criança, né, algo que pode não ser saudável para a época que a gente vive, para a cultura que a gente vive hoje, uma cultura de comparação. O tempo todo comparando. Se eu tenho isso, o outro tem aquilo, através da internet. Eu viajo para outro lugar, outro viaja para outro, né? Eu tenho essa roupa, o outro tem essa. Nós vivemos uma cultura de muita comparação hoje, porque o acesso à informação é muito fácil. Você sabe o que o outro tem, o que o outro está fazendo através das redes sociais. Então, querendo ou não, a gente vai se comparar. Então, se a gente não tomar cuidado com essas falas e não tratar a criança com muita empatia, com muito respeito, ela vai reaplicar isso lá fora, tá? Então, cuidado. Cuidado, inclusive, com os desenhos. Pintar cor, né? Cor de pele pode ser bege, pode ser marrom, pode ser o preto. Ensine isso para sua criança. Não desenvolva um aprendizado preconceituoso, ainda que de forma inconsciente, ainda que não com a intenção de, tá? Tome cuidado, porque crianças observam e muito o tempo todo. E um outro detalhe importante disso que a gente está falando agora é sobre a denominação. Quando a criança pergunta por que um é preto e o outro é branco, às vezes tem pais que ficam desconfortáveis de ouvir isso. Só que hoje em dia, né, a raça de pretos preferem ser chamadas assim do que do próprio negro, né? Porque o negro, existe, né, por trás da palavra negra, um preconceito já instaurado. E o negro, ele pode ser buraco negro, tinha uma outra doença que eu esqueci o nome, quem lembrar aqui, escreve aqui pra mim. Tem alguma doença que chama peste negra, né? Peste negra. E o negro que eles estão querendo se referir nisso, então tipo buraco negro, é porque é escuro, né? E o escuro, ele é preto, certo? O escuro, ele é escuro. Então quando a gente fala buraco negro, é porque tá tendo escuridão ali, e aquela escuridão tem uma cor preta. Então é por isso que a gente usa essa nomenclatura, né? E não tem a ver com a raça, com a cor da pessoa, né? Não tem a ver com só negros viveram peste negra, né? Não tem a ver com isso. Só que como vem embutido nisso, né? A gente olha para isso e já coloca isso como algo preconceituoso, foram retirando essa nomenclatura da raça. Então hoje, pelo que eu já li, pessoas já falaram, os negros gostam de serem chamados de pretos, porque é a cor dele, tá? Então, se seu filho tá perguntando isso pra você, porque um é preto, porque outro é branco, ele não tá sendo preconceituoso, ele tá falando aquilo que ele realmente tá vendo. A cor é preta, a cor não é negra. Quando você vai escolher
cor marrom, bege, amarelo, azul, preto. Você não fala marrom, bege, amarelo, azul, negro, né? Então o preto é preto. E se a criança tá te perguntando, provavelmente é porque ela só tá dizendo aquilo que ela tá vendo, não tem nenhum preconceito ainda. E o que você vai dizer pra ela? Existem pessoas pretas e brancas, amarelas, e mostra, fala, a mamãe tem mais branco, papai é mais amarelinho. E você mostra as diferenças de cores, né? Mostra, explica para sua criança, se ela for um pouco maior, a origem, a descendência, os povos, os japoneses, os chineses, os americanos, os holandeses, e assim vai, né? A gente pode ir mostrando os diferentes tipos de raças e cores, que todos somos diferentes. A gente não precisa já ir para essa resposta como tipo, ai meu filho é racista, ai meu filho é preconceituoso. Não, ele só tá tentando entender. Assim como ele também tem dúvidas do porquê que tem gente que é alto, tem gente que é baixo. Entende? Do porquê que tem gente que fala muito bem, tem gente que é mais tímido. Por que tem gente que tem cabelo loiro e tem gente que tem cabelo preto? Então, assim, ele só tá tentando entender. Responda com naturalidade, mostre para ele as diferenças, inclusive dentro da sua própria casa, que as cores são diferentes também e que Deus nos fez únicos, né? Deus nos fez únicos porque Deus tem tanta criatividade. Uma vez eu falei pro Pedro, ele era pequenininho quando ele me perguntou sobre as cores, né? Por que tem pessoas de várias cores? Ele falou desse jeito, por que tem pessoas de várias cores? E eu falei, porque Deus é tão criativo, filho, ele não quis fazer todo mundo igual, né? Ele quis fazer um amarelinho, um mais branquinho, um bem branco, um mais preto, um mais marrom, um mais jambinho. Porque Deus é muito criativo, assim como tem um de olhinho mais puxado, outro de olhinho mais redondo, um de olhão mais aberto, um de olhão bem pequenininho, um de narizinho mais fininho, um de narizinho mais larguinho, um de nariz grandão, né? Um de boca grandona, um de boca pequenininha, um de olho azul, um de olho claro, verde, um de olho marrom, um de olho preto. Então, assim, existem vários tipos porque somos caracterizados de forma diferente, porque somos únicos. Não existe certo e errado, existe diferenças culturais, né? De região para região. E quando a gente vai ensinando isso para a criança com leveza, com naturalidade, ela consegue perceber isso com amor. Tanto que depois dessa conversa, o Pedro tinha um desenho com várias crianças brincando. Ele desenhou uma de cada cor, né? Ele pintou uma de cada cor. Uma marronzinha, uma begezinha, um pretinho, um mais ou menos, né, clarinho, meio com escuro, diferente a cor. E ele pintou. Certo, gente? O preconceito e o racismo está embutido na sociedade. Nós, enquanto pais, precisamos ter cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, ainda que a nossa intenção não seja disseminar isso, tá? Vigiem sua boca, vigiem isso, tá? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Conhecem isso? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes o meu coração está cheio de preconceito, de racismo aprendido, cultural, desenvolvido, não intencional. Não é para ferir, mas é por aprendizado. Então, se você está falando isso, se teu filho está pensando isso, o coração está cheio de alguma coisa aprendida, não percebida, e a gente precisa ressignificar, trazer cura, restauração, mudar os hábitos, mudar a forma de olhar, de falar, de pensar, para que a gente mude resultados. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Fiquem com Deus, um beijo grande, ótima terça-feira aí pra vocês e a gente se vê amanhã, 7h45, para mais uma das nossas conexões da manhã. Fui!